Fala pessoal do segundo ano do SEIB, tudo bem com vocês? Saudades mais uma vez, mas em breve estaremos todos juntos, hein? Hoje nós vamos fazer uma coisinha diferente. Hoje eu vou resolver alguns exercícios. Eu fiz uma seleção de alguns exercícios que eu acho importante da apostila, não que os outros não sejam, mas o que você tem que saber daquele conteúdo, tá? Para na semana que vem a gente conseguir começar a apostila 2, tá bom? Então, serve como uma breve revisãozinha os exercícios. E eu quero combinar com vocês, inclusive, os exercícios, eu não vou ditar o exercício e falar como você deve escrever o exercício. Não esqueça que nós somos das ciências humanas. As ciências humanas, ela te mostra um caminho e você escreve com as suas próprias palavras de acordo com os tópicos que eu vou apontar para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão perceber os slides aí, não querendo ficar falando dos slides, mas vocês vão dar uma olhadinha aí. Esse inclusive eu já mostrei para minha mãe. Tá bom? Vamos lá. Seguinte. Quando nós falamos aí de exercícios, vamos trabalhar a apostila 1, especifiquei para vocês os módulos 2 e 3, a conquista e a colonização da América Espanhola, e o módulo 4, colonizações francesa, inglesa e holandesa, que eu chamei de colonizações tardias, tá? Então, exercício que eu selecionei. Vamos começar com módulos 2 e 3, o exercício 2. Vamos lá. Ao longo dos 200 anos de dominação colonial, os espanhóis envolveram um setor mineiro, que permitiu a manutenção da economia metropolitana e da posição internacional espanhola em meio às demais nações da Europa Ocidental. As primeiras descobertas ocorreram no México e no Peru, lembrando astecas e incas, no curto período de 20 anos, de 1545 a 1565. Os enclaves necessitavam de grande quantidade de mão de obra indígena, que, recrutada por sorteio, era encaminhada periodicamente às minas, retomando a seguir as comunidades de origem para ser substituídas por povos contingentes requisitados de igual maneira. O texto nos remete a uma especificidade da economia colonial da América Espanhola, qual seja a utilização em larga escala do trabalho compulsório indígena. A este respeito, atenda ao solicitado a seguir. Então, o que está pedindo esse exercício? A. Justifique a utilização na América Hispânica, ou seja, na América Espanhola, da mão de obra indígena, preferencialmente, em relação à mão de obra negra africana. Meus queridos, então é o seguinte, tendo em vista a sua apostila, nossa frente 3, Quando nós falamos de colonização da América Espanhola, eu lembro que eu trabalhei com vocês o seguinte, por que existia aí dentro do trabalho da colônia uma preferência pela mão de obra indígena? Então, a primeira parte, eu acredito que vocês têm que puxar a herança que os espanhóis pegam dos povos dominados. Inclusive, quando eu falei de México, Azteca e Peru Inca, é muito importante vocês lembrarem, tá? Porque esses povos já estavam presentes na América quando os espanhóis chegaram. Então, existia um grande contingente de mão de obra indígena, de populações indígenas. Então, os espanhóis vão aproveitar essa grande densidade, como coloquei demográfica ali, mas o grande contingente de índios, de indígenas que já existiam ali. E aí eles pegam alguns trabalhos que já existiam nesses povos, como por exemplo a mita, que é de origem inca, e utilizam, porém eles vão modificar a mita. Eu lembro que eu comentei muito com vocês, a mita é de origem inca, era uma forma de trabalho que os incas, no lugar de você pagar em dinheiro o imposto, você pagava em trabalho o imposto para o Estado, trabalhando nas obras públicas. Os espanhóis modificam, Eu coloquei que eles reaproveitam e modificam aí a mita, tá bom? Então, esse texto está falando aí da mita, principalmente que é um trabalho da mineração. Depois a gente vai fazer a diferença de mita e encomenda. Bom, então os espanhóis aproveitam a grande quantidade existente de indígenas, a grande densidade demográfica, e aproveitam essas formas de trabalho compulsório já existentes aí também, e modificam, tá bom? Por que então que não teve a mão de obra negra africana? Não é errado falar que não teve. Teve,
mas bem menor escala do que em relação à mão de obra indígena. Quem que vai preferir essa mão de obra africana? Os portugueses, tá? Porque os espanhóis utilizam pouco e os portugueses eles vão ter o tráfico negreiro, o tráfico de escravos como mão de obra, tá? Fundamental da colônia pelo simples fato de ser uma atividade muito lucrativa do mercantilismo. Então vamos lá, o tráfico negreiro era uma atividade econômica da colonização portuguesa, da metrópole portuguesa, ou seja, Portugal ganhava muito dinheiro vendendo escravos africanos, então compensava muito para Portugal, tá? Fazer com que suas colônias utilizassem a mão de obra africana. Tranquilos? Então vocês deram uma olhadinha aí nesse exercício, mostrei os caminhos que vocês devem ter aí, fazer, para poder chegar a uma resposta. Vamos lá para B, tá? Vamos voltar lá para a B. Vocês gostaram, hein? Vamos mudar a página, hein, gente? Dá uma olhadinha, ó. Que é isso? Desculpa, né? Mas fazer o quê? Quando nós falamos da B, cite e explique duas formas de utilização de mão de obra indígena na América Espanhola. Então aqui, isso até teve dúvidas pelas minhas redes sociais, tiveram dúvidas aí pelo plantão, sobre a mita e a encomenda. Essas são aí as mãos de obras indígenas. A mita, o que é a mita? A mita, como eu comentei na questão A, né, é um trabalho de origem inca, uma forma de trabalho de origem inca. O Estado cobrava esse imposto, então no lugar de você pagar imposto, eu vou pagar imposto esse ano. Se eu fosse um inca, eu iria aí pagar em forma de trabalho. Eu até comentei com vocês que enquanto isso ficava um professor no meu lugar e minha família era sustentada pelo Estado durante esse período que eu estou prestando a mita, né? Geralmente em obras públicas, a forma de origem inca. Quando os espanhóis modificam essa forma de trabalho, eles vão transformar, tá, num trabalho muito mais compulsório do que já era um trabalho compulsório, mas os espanhóis vão intensificar, tá? É temporário, na época dos incas também era temporário, então eu coloquei aqui cerca de 4 meses, tá? Tinha uma baixíssima remuneração, um indígena não se considera escravidão por essa baixíssima remuneração e predominava na mineração. Então a mita, essa forma de trabalho coletivo que eles faziam aí com os indígenas, com os nativos, né, que era de origem inca, reutilizada pelos espanhóis e colocava esses indígenas aí em minas de ouro. Então uma observação bem interessante. Os caras não seguiam nenhum protocolo de trabalho nem nada, deixavam os indígenas dentro das minas de ouro, eles morriam, os caras ficavam depressivos, aumenta o número de alcoolismo. Então, assim, a população indígena, um dos meios que elas foram massacradas pelos espanhóis foi por esse trabalho compulsório aí, que era a mita. Tínhamos também a encomenda. Quando nós falamos de encomenda, tá? A encomenda ela é diferente da mita. Por quê? A encomenda era um trabalho agrícola. Então, enquanto a mita predominava na mineração, a encomenda era agrícola. E aí, o encomendeiro, ele pegava um lote de indígenas. Então, por exemplo, o encomendeiro chegava aí um dono de uma fazenda e falava para o encomendeiro: eu preciso de 50 indígenas para trabalhar na minha fazenda. Então, o encomendeiro levava os indígenas, né? O fazendeiro pagava um imposto para ele dar para o Estado, ficava parte para o encomendeiro, parte para o Estado, e agora ele era responsável, tá, pela assistência material, ou seja, sustentar esses indígenas, e espiritual, a catequização também. Bom, e aí o que acontecia? Não é considerado escravidão, por mais que eles trabalhavam como se fossem escravos, tá? E esse imposto era pago ao Estado, né? O imposto da encomenda era pago ao Estado. Então eu coloquei tributos, ou na forma de trabalho, ou em espécie. Então, você tinha um encomendeiro aí que recebia desse fazendeiro, desse cara que encomendou esse lote, e essa parte desse imposto que ele recebia era pago aí ao Estado, tá bom? Ou pagava em tributo, ou trabalho, ou em espécie. Então você escolhia aí, inclusive, as formas de pagamento. Então vocês repararam que tanto a mita como a encomenda utiliza a mão de obra indígena, a mão de obra nativa, tá? Então, se você pegar aqui, o indinho que bonitinho aqui,
Ah, gente, eu quero que esse índio aí, eu quero que ele se mexa. Eu vou até minimizar aqui, vocês me desculpem, tá? Vou voltar aqui nessa parte aqui. Vou voltar aqui, tô nem aí que eu vou fazer isso aqui, porque eu fiz os GIFs bonitinho pro índio se mexer lá, tá? E agora eu quero que ele se mexa. Olha lá, gente, que gracinha esse índio se mexendo, né? Olha que bonitinho. Olha esse aqui também, ó. Eu gostei desse também. Gostei desse, né? Voando. Gostei desse casal aqui, ó, jogando a flechinha lá, ó. Olha lá que legal, gente. Desculpa, né? Mas eu preciso de voltar aí e mostrar para vocês aí os GIFs que eu coloco, né? Os efeitos especiais que eu coloco na aula. Tranquilos? Gostaram dos indinhos, né? Então, meus queridos, tanto a mita como a encomenda predominava a mão de obra nativa. Beleza? Vou aparecer um pouquinho aqui para vocês. Vocês viram já o GIFzinho. Voltei até o começo do slide aí, vocês me perdoem aí, mas eu gosto de efeitos especiais, tá? E fica diferente, né? Vocês veem os indinhos lá se mexendo. Tá bom? Então, vamos voltar e vamos fazer outro exercício. Já viram a mita, já viram a encomenda. Nós vamos fazer outro exercício agora. Vamos lá. Óleo do aprofundamento, tá? O exercício 11. Quando em 1556 os soberanos da Espanha proibiram o uso das palavras conquista e conquistadores em relação à América, elas desapareceram dos atos oficiais, mas ficaram nos fatos. Com respeito à colonização espanhola na América, indique dois aspectos relativos à imposição de novas estruturas políticas nas colônias. Então, estamos falando de América Espanhola e está pedindo aí duas estruturas políticas. Então, nós vamos lembrar da aula de administração colonial da América Espanhola e eu mostrei para vocês que a América Espanhola ela se dividiu diferente aí da América Portuguesa. Então, ela tinha o que nós chamamos aí de vice-reinos. Tá? Eu falei que era até uma aula meio que você tinha que dar uma decoradinha, algumas coisas. Eu odeio falar isso, mas é uma aula muito técnica, né? Você vai falando o significado do vice-reino. Então, eu mostrei que o vice-reino da Prata, o vice-reino do Peru, o vice-reino da Nova Granada e o vice-reino da Nova Espanha. Mostrei para vocês o que eram os vice-reinos e qual que era a função de um vice-reino. O vice-reino tinha uma função administrativa, tá? Que organizava a exploração colonial. Só que não eram só os vice-reinos. Eu disse para vocês também que a colonização espanhola era uma colonização mais rígida em relação à colonização portuguesa. Então, além dos vice-reinos, você tinha as capitanias gerais, como a capitania geral do Chile, como a capitania geral da Venezuela, como a capitania geral aí de Cuba e como a capitania geral da Guatemala. Diferente dos vice-reinos, as capitanias gerais elas tinham aí algumas funções militares, né? Eu coloquei era fortificações, então defesa, inclusive, desse território espanhol, tá? Além, né, de serem áreas de estratégia aí, né, de defesa desse domínio que os espanhóis mantinham aí na América e foi herdada aí em Tordesilhas. Só reparem aqui, ó, que aqui é a América Portuguesa, né? Aqui ficou colonização portuguesa, o restante colonização espanhola e depois ao norte a colonização inglesa. Então, pediu aí dois aspectos relativos à imposição de novas estruturas políticas nas colônias. Eu citei aí, ó, tanto os vice-reinos como as capitanias gerais. E vou fazer um agrado. Vou colocar as audiências. Audiências eram tribunais de justiça, tá? Existia uma para cada vice-reino, uma para cada capitania geral. Então, não tinha um tribunal de justiça só para toda essa estrutura. Cada localização dessa que você está vendo marcada aqui, capitania geral ou vice-reino, tinha uma audiência, que eram tribunais de justiça, para poder aí resolver problemas relacionados aí à questão judiciária. Tranquilos? Então citei dois aspectos relativos à imposição de novas estruturas e vamos aí para B. Não, vocês vão perceber, eu pulei para C. E se você der uma lidinha na B, está perguntando sobre trabalho na colônia, mita e encomenda. E nós já fizemos sobre mita e encomenda, para não ficar repetitivo e a gente ganhar um tempo e conseguir fazer a C. Tá? Uma característica da estrutura religiosa imposta às colônias. Então vamos lá. Igreja na América Espanhola, foi uma aula que eu gravei inclusive na lousa.
Quando nós falamos de igreja na América Espanhola, a participação da igreja foi fundamental. Por quê? Expansão da fé cristã. Dentro dessa expansão da fé cristã, eu falei para vocês lá na lousa sobre o projeto evangelizador. O que era esse projeto evangelizador? Eu falei, gente, a cristianização é sinônimo de europeização, ou seja, além de catequizar o nativo, eu vou ensinar os padrões, né, de comportamento do europeu. Então, esses padrões de comportamento do europeu também era uma missão civilizatória. Ainda eu falei para vocês que nas caravelas você via de longe a cruz. A cruz era o símbolo de civilização. Então a cristianização é sinônimo de europeização, de ensinar, né, de estabelecer um padrão de comportamento que o nativo deve seguir, tá bom? Ou também, né, a consolidação da autoridade real. Automaticamente o ensino o Deus que ele deve acreditar, o jeito que ele deve se comportar e o rei que ele deve obedecer, tá? No caso, o rei aí espanhol, tá bom? Tranquilos? Comentei sobre a Companhia de Jesus com vocês também. E a Companhia de Jesus, os jesuítas, chamei de soldados de Cristo pelo caráter militar que tinha essa ordem religiosa. Essa ordem religiosa de caráter militar, você está trazendo aí, né, padres que iriam se fixar em regiões desconhecidas. Então, além do conhecimento cristão, eles tinham conhecimento militar. Então, eles eram soldados de Cristo, né? Eles vieram para a Polônia, eles vieram aí tentar evangelizar, expandir a fé católica, tá? Expandir essa fé cristã através da catequização. Professor, mas eles só catequizavam os indígenas? A catequização acontece com os indígenas, mas automaticamente, quando você catequiza, você educa. Eles também eram responsáveis pela educação na colônia, a educação dos filhos da elite colonial. Então, as primeiras escolas que nós temos no Brasil são escolas de ordem religiosa, principalmente dos jesuítas. Esses que foram responsáveis aí pela parte religiosa da colônia. Tranquilos? Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, que era uma sessão de julgamento aí da Inquisição. E eu fiz questão de comentar na aula que nós tivemos sobre igreja na América Espanhola, que existe uma Inquisição na América Espanhola, diferentemente da América Portuguesa, né? Na América Portuguesa existiam as visitações, a Inquisição lá de Portugal visitava aqui o Brasil. Aqui na América Espanhola você tem a presença da Inquisição, existiam tribunais de Inquisição na América Espanhola. Tranquilos? Então, se você analisar todos esses pontos que nós já trabalhamos em aula, tem no exercício de vocês. E aqui eu estou mostrando para vocês os caminhos que vocês devem tomar. E lembrando, não escrevam em tópico. Façam um texto. Produção textual pequenininha ali, explicando, né, com suas palavras, utilizando essas palavras-chave que eu mostrei para vocês conseguirem responder as questões. Tá bom? Tranquilos? E vamos fazer mais um, né? Aí, fazer um do módulo 4. Mudando a página. Que é isso, gente? Não, deixa eu parar de falar do slide, porque é pra lá, né? Vocês não percebem mesmo, mas faz parte. Sobre a colonização inglesa na América do Norte. Estabeleça sua conexão com os desdobramentos da reforma protestante da Inglaterra. Então, módulo 4, colonizações tardias. Quando nós falamos de absolutismo inglês, tá? Uma aula que vocês têm lá na frente 1, no absolutismo inglês nós temos uma dinastia chamada Tudor, temos Henrique VII e depois o Henrique VIII. Henrique VIII, essa figura aqui, ele é responsável pela reforma anglicana na Inglaterra. O anglicanismo, foi criado através do ato de supremacia, levou uma série de perseguições religiosas aos puritanos. Lembrando que os puritanos são os calvinistas ingleses. Então os anglicanos começam a perseguir os puritanos, calvinistas aí ingleses. Depois de Henrique VIII, vem sua filha Elizabeth I, e, rainha, virgem, como ela era apelidada. Elizabeth I ela é muito importante para a história da Inglaterra. Por quê? Além dela intensificar as perseguições religiosas, né, ela também é responsável pela expansão comercial inglesa. Através de contrabando, através da pirataria que ela legalizou como
é atividade oficial do Estado. Então presta atenção, um pirata não é aquele cara com o papagaio no lombo, não, né? Tampão no olho. Pirata era um funcionário, né, da coroa inglesa. Ela legalizou a pirataria, né? Os corsários, como coloquei aqui o curso. Bom, e ela também é responsável por influenciar, principalmente esses perseguidos aqui religiosos, a ir para a colônia inglesa na América do Norte, né? As 13 colônias, futuramente os Estados Unidos. Então, olha que coisa interessante. A criação da Igreja Anglicana, ou seja, a reforma protestante na Inglaterra, potencializa as perseguições religiosas aos calvinistas, ou seja, aos puritanos ingleses. Depois, com a Rainha Elizabeth, que ela intensifica, você tem a expansão comercial e esse grupo aqui, principalmente, é levado para a América do Norte e inicia aí o processo de colonização da América do Norte, as famosas 13 colônias, no caso aí, os Estados Unidos. Tranquilos? E, por último, a ideia do ato de supremacia, que consolida o absolutismo, né? Eles acabam sendo chamados aí de reis absolutistas e, principalmente com a Elizabeth, absolutismo de fato. Professor, como assim de fato? Lembrando que na Inglaterra, eles não tinham por direito serem absolutistas, desde a Magna Carta lá do João Sem Terra, 1215. Os reis ingleses, eles não tinham direito de serem absolutistas, os seus poderes eram limitados. Só que com o crescimento econômico causado principalmente pela Rainha Elizabeth, eles não são absolutistas por direito, mas o jeito que eles vão governar são absolutismos de fato. Ou seja, não era direito como era da França terem reis absolutistas, mas o jeito de governar e a estabilidade econômica que eles causam acabam deixando eles serem absolutistas de fato. Tranquilos? Então tá aí. E vamos para a última, B. Explique por que na região sul, ou seja, das colônias do norte, né, dos Estados Unidos, né, da América do Norte, se originou uma organização socioeconômica diferente da do norte. Então, colonização inglesa na América do Norte, colônias do sul, elas se organizavam de que maneira? Primeiro, o sistema baseado no plantation, latifúndio, monocultura, mão de obra escrava, né? E para atender o mercado externo. Por isso que eles tinham boas relações aí com a metrópole e deixava o pessoal das colônias do norte putos, porque eles queriam vender para o sul. Só que o sul comercializavam muito aí com a metrópole, com a Inglaterra. Bom, era uma região católica, tinham protestantes, mas a maioria era católica. Os protestantes também estão mais nas colônias do norte. Eles têm muitas semelhanças com as colônias ibéricas. Então, enquanto no norte, né, nas colônias do norte, você tinha mão de obra livre, você tinha pequenas propriedades, o sul ele já era diferente, baseado nas grandes propriedades, no mercado externo e nas relações comerciais intensas aí com a metrópole, no caso com a Inglaterra, muito semelhante com as colonizações portuguesas e espanhola, nós chamamos de colonizações aí ibéricas, ou sistema de colonizações ibéricos. Tranquilos, meus queridos? Ó, espero que vocês tenham aproveitado esse esqueminha de exercício. Humanas é assim, né? Nós damos o caminho para vocês e vocês acabam escrevendo com as próprias palavras. Não existe uma resposta padrão. Tem algumas palavras-chave presentes aí nesse resumo que nós fizemos e tem que estar presente naquelas questões, tá? Você tem que utilizá-las aí para poder responder as questões. E aí, a próxima semana, a gente conseguir começar a apostila 2. Tá bom? Meus queridos, espero ter ajudado vocês. Muitas saudades mais uma vez. Fiquem com Deus, bons estudos, beijos e abraços e até a próxima.